Voltei do hospital com a perna engessada, me arrastando com muletas, e encontrei minha mochila jogada na varanda. Um bilhete colado na porta dizia apenas: "Procura outra casa, não mora mais aqui." Assinado pela minha nora Patrícia. Fiquei ali parado, suando frio, sentindo as muletas escaparem das minhas mãos trêmulas. Acabei de sair de uma cirurgia no joelho, mal consigo andar, e me expulsaram da minha própria casa. Da casa que eu ajudei a reformar. Da casa onde morava com meu filho Rafael e os netos. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Alfredo Pires. Tenho 61 anos e trabalhei a vida inteira como eletricista. Caí de uma escada há 3 semanas durante um serviço e quebrei o joelho. A cirurgia foi complicada. Colocaram pinos, parafusos. Disseram que eu ficaria pelo menos 3 meses sem poder trabalhar direito. O médico foi claro. Repouso absoluto nas primeiras semanas, fisioterapia depois e muita paciência. Para um homem como eu, acostumado a trabalhar todo dia desde os 14 anos, isso foi um golpe duro. Mas não imaginei que o golpe maior viria da minha própria família. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Bati na porta com o punho. Silêncio. Sabia que tinha gente dentro porque ouvi a televisão ligada e a voz da Patrícia mandando as crianças ficarem quietas. Meus netos. Pietro, de 10 anos, e Melissa, de 7. Crianças que eu buscava na escola todo dia, que eu levava para tomar sorvete, que me chamavam de vovô Fred com aquele sorriso largo. Encostei a testa na porta e fechei os olhos. A perna latejava. A dor dos pontos ainda frescos misturada com a dor de entender que realmente não iam me deixar entrar. Peguei o celular e liguei para o Rafael. Chamou. Caixa postal. Mandei mensagem. Rafael, estou aqui na porta. Acabei de sair do hospital. O que está acontecendo? 2 risquinhos azuis. Lido. Nenhuma resposta. Sentei no degrau da varanda. A perna esticada porque não conseguia dobrar. As muletas largadas ao lado. O sol de meio de tarde batia forte na minha cabeça. Senti tonteira. Não tinha comido nada desde a noite anterior por causa dos procedimentos do hospital. A enfermeira tinha me dado um lanche, mas meu estômago revirado de nervoso não aceitou quase nada. Como foi que cheguei até aqui? Essa era a pergunta que martelava na minha cabeça, enquanto suava ali naquela varanda que eu mesmo ajudei a construir. Tudo começou há 4 anos. Quando minha esposa Carmen morreu. Câncer de mama. Foi rápido demais. 6 meses entre o diagnóstico e o fim. Ficamos casados 32 anos. Ela era professora de matemática, eu eletricista. Criamos o Rafael juntos. Passamos por cima e por baixo, mas sempre juntos. Quando ela se foi, a casa ficou vazia demais. Grande demais. Silenciosa demais. Rafael apareceu uns meses depois com a Patrícia. Estavam namorando há 2 anos. Ela já estava grávida do Pietro. Casaram rápido. Moravam num apartamento alugado pequenininho em Pilares, zona norte do Rio. Rafael trabalhava como analista de sistemas numa empresa de tecnologia. Ganhava razoável, mas não era o suficiente para uma vida folgada. Patrícia não trabalhava. Dizia que ia se dedicar a ser mãe. Um dia, durante um almoço de domingo na minha casa em Madureira, Rafael soltou a proposta. Pai, a gente estava pensando. Você aqui sozinho nessa casa grande, a gente apertado naquele AP. Por que você não vende essa casa e a gente compra uma maior juntos? Todo mundo sai ganhando. Você fica perto do Pietro, não fica sozinho, e a gente tem mais espaço. Patrícia completou com aquele sorriso que na época eu achava carinhoso. E eu cuido do senhor, sogro. O senhor já está ficando mais velho. Vai precisar de ajuda. Somos família, né? Na época, pareceu fazer sentido. Eu estava mesmo me sentindo sozinho. A casa onde vivi com Carmen estava cheia de fantasmas. Cada cômodo me lembrava dela. A cozinha onde ela fazia aquele bolo de fubá. A sala onde assistíamos novela juntos. O quarto onde ela passou os últimos dias. Vender parecia uma forma de virar a página. E a ideia de estar perto do meu neto, de ter família por perto de novo,
Aqueceu meu coração ferido. Vendi a casa por R$ 230 mil. Era uma casa simples, 2 quartos, mas bem localizada, perto do comércio e do metrô. O dinheiro da venda foi direto para a compra da casa nova em Realengo. Uma casa maior, 3 quartos, quintal, garagem. Custou 380 mil. Rafael entrou com o financiamento dos 150 mil que faltavam. Eu achei que estava investindo no nosso futuro, na nossa família. A casa ficou no nome do Rafael e da Patrícia. Eles disseram que era melhor assim, por causa do financiamento, da pontuação de crédito, essas coisas que eu não entendia muito bem. Eu confiava no meu filho. Nunca passou pela minha cabeça pedir para colocar meu nome também. Éramos família. Família confia, família se ajuda. Os primeiros meses foram bons. Eu tinha meu quarto nos fundos da casa, com um banheiro próprio. Ajudava com as despesas, pagava a conta de luz que sempre vinha alta, comprava comida, dava dinheiro para as crianças. Continuei trabalhando normalmente como eletricista autônomo. Meus clientes me conheciam há anos, o trabalho nunca faltava. Quando a Melissa nasceu, eu estava lá. Levei o Rafael para o hospital de madrugada quando a Patrícia entrou em trabalho de parto. Fiquei na sala de espera rezando. Quando vi minha netinha pela primeira vez, aquele rostinho vermelho e enrugado, chorei. Pensei na Carmen. Como ela adoraria ter conhecido essas crianças. Eu era o vovô presente. Buscava o Pietro na escola quando Rafael e Patrícia não podiam. Levava os dois para o parquinho no fim de semana. Ensinei o Pietro a andar de bicicleta. Passei noites acordado quando a Melissa teve catapora. Fazia pipoca e assistia desenho com eles. Era feliz daquele jeito simples. Mas aos poucos as coisas foram mudando. Começou com pequenas coisas. Patrícia reclamando que eu deixava a toalha molhada no banheiro. Depois que eu acordava muito cedo e fazia barulho. Que eu via televisão alto demais. Que eu comia as coisas que eram das crianças. Que eu não ajudava o suficiente em casa. Eu tentava me ajustar. Acordava mais quieto. Abaixava o volume da televisão. Comprava mais comida. Limpava mais. Mas nunca era suficiente. A Patrícia sempre encontrava algo para reclamar. E o Rafael, meu filho, ficava calado. Nos primeiros meses ele ainda me defendia. Dizia para a Patrícia pegar leve. Mas com o tempo foi ficando quieto também. Percebi que ele mudou quando a Patrícia estava por perto. Comigo sozinho, era o Rafael de sempre. Conversava, ria, me chamava para tomar uma cerveja. Mas quando ela entrava na sala, ele fechava a cara. Concordava com tudo que ela dizia. Virava outra pessoa. Comecei a me sentir um estorvo na casa que eu mesmo ajudei a comprar. O ponto de virada foi há cerca de 1 ano. Patrícia arrumou um emprego como recepcionista numa clínica de estética em Bangu. Começou a trabalhar, começou a ganhar o próprio dinheiro e de repente ficou mais independente. E mais arrogante também. Passou a falar que ela estava ajudando nas contas, como se antes não fizesse nada. Começou a usar roupas mais caras, a mexer no cabelo toda semana, a pintar as unhas em salão. E começou a deixar bem claro que eu não era bem-vindo ali. Não eram mais reclamações pequenas. Agora era hostilidade aberta. Ela parou de cozinhar para mim. Dizia que se eu quisesse comer, que fizesse minha própria comida. Parou de lavar minha roupa junto com a delas. Disse que eu tinha que lavar minha roupa à mão ou pagar lavanderia. Começou a trancar a geladeira. Literalmente. Colocou um cadeado naqueles ferrolhos de porta e só abria em horários específicos. Reclamei com o Rafael. Ele deu de ombros. Pai, ela está estressada com o trabalho novo. Dá um tempo. Sempre tinha uma desculpa. Ela estava cansada. Ela estava de TPM. Ela estava preocupada com as contas. Sempre a culpa era de outra coisa. Nunca dela. Eu me sentia cada vez mais invisível naquela casa. As crianças começaram a me tratar diferente também. Não porque quisessem, mas porque a Patrícia não deixava. Quando eu oferecia para levar o Pietro no futebol, ela dizia que não precisava, que o pai levava. Quando eu ia fazer o dever de casa com a Melissa, ela interferia, dizia que estava fazendo errado, me tirava de perto. Fui sendo empurrado para os cantos. Literalmente.
Meu espaço na casa foi diminuindo. Primeiro pediram para eu guardar minhas ferramentas, que estavam bagunçando a garagem. Depois pediram para eu não usar mais a sala à noite, porque eles queriam assistir seus programas em paz. Depois o Rafael transformou metade do meu quarto em depósito, enchendo de caixas e quinquilharias. Eu, que tinha entrado com quase todo o dinheiro da casa, vivia como um inquilino indesejado. Mas eu aguentava. Aguentava porque eram minha família, porque eram meus netos, porque o Rafael era meu único filho e eu não queria brigar com ele. Aguentava e ficava quieto, esperando que as coisas melhorassem. Até que caí daquela escada. O acidente aconteceu numa terça-feira. Eu estava fazendo um serviço numa casa em Jacarepaguá, trocando a fiação elétrica de um quarto. Subi na escada de alumínio para passar os fios pelo forro. A escada estava mal apoiada. O chão era irregular. Pedi para o ajudante segurar, mas ele se distraiu com o celular. A escada bamboleou. Tentei me equilibrar. Não consegui. Caí de lado, a perna esquerda dobrou para um ângulo horrível. Ouvi o estalo do osso quebrando. A dor foi instantânea, cegante. Gritei. O ajudante entrou em pânico, ligou para o SAMU. Esperei 40 minutos no chão, suando frio, a perna inchando até a ambulância chegar. No hospital municipal, tiraram raio-x. Fratura exposta de platô tibial. Precisava de cirurgia urgente. Me internaram, operaram no dia seguinte. Colocaram uma placa de titânio e 7 parafusos. O ortopedista foi direto. 3 meses sem apoiar o peso na perna. Pelo menos 6 semanas de muletas. Fisioterapia intensiva depois. E mesmo assim, talvez ficasse com sequelas, com limitações. Liguei para o Rafael do hospital. Ele não atendeu. Mandei mensagem explicando o que tinha acontecido. Ele respondeu horas depois. Que isso, pai? Melhoras. Qualquer coisa me avisa. Frieza. Nem se ofereceu para ir me visitar. Fiquei 4 dias internado. Nenhuma visita. Nem do Rafael, nem da Patrícia, nem das crianças. Nada. Os enfermeiros perguntavam se eu não tinha família. Eu mentia, dizia que moravam longe, que não podiam vir. Vergonha de admitir que meu próprio filho não estava nem aí. Quando recebi alta, o hospital me deu um papel com instruções. Repouso, gelo, remédios para dor, retorno em 1 semana. Me deram muletas emprestadas. Me explicaram como usar. Uma enfermeira me ajudou até o portão e chamou um táxi. Gastei R$ 50 da corrida até Realengo. Dinheiro que eu não tinha sobrando. Cheguei em casa esperando pelo menos um bem-vindo de volta, um como você está. O que encontrei foi minha mochila na varanda e aquele bilhete. Procura outra casa. Não mora mais aqui. Fiquei ali sentado, atordoado, tentando processar. Será que era verdade? Será que estavam mesmo me expulsando? Naquele estado? Recém-operado? Passei quase 1 hora sentado naquele degrau. O sol foi descendo, a tarde esfriando. A perna doía demais. Os remédios que o hospital me deu estavam acabando. Eu precisava tomar mais, mas estavam dentro de casa. Dentro da casa que agora tinha um bilhete me dizendo para procurar outro lugar. Tentei ligar para o Rafael de novo. Nada. Mandei mais mensagens. Rafael, preciso das minhas coisas. Preciso dos meus remédios. Pelo menos me responde. Visualizado. Sem resposta. O desespero começou a apertar meu peito. Para onde eu ia? Não tinha para onde ir. Meus pais já tinham morrido há anos. Não tinha irmãos. Meus primos moravam longe, no interior, e a gente mal tinha contato. Meus amigos eram todos de trabalho, conhecidos de boteco, nada muito próximo. Ninguém que eu pudesse ligar e dizer: olha, me expulsaram de casa, posso dormir no seu sofá? Pensei em arrombar a porta. Era minha casa também, não era? Meu dinheiro estava naquelas paredes. Mas não tinha como. Não tinha força. Mal conseguia ficar de pé com as muletas. E se chamassem a polícia? Tecnicamente, a casa estava no nome deles. Eu não tinha como provar meu direito de estar ali. Comecei a revirar a mochila que a Patrícia tinha preparado. Roupas jogadas de qualquer jeito. 3 camisas, 2 calças, cuecas, meias. Meu chinelo. Meu carregador de celular. Minha carteira. Abri a carteira.
R$ 110. Era tudo o que eu tinha em dinheiro vivo. Meu cartão do banco estava ali também. Fui no aplicativo do celular checar meu saldo. R$ 840. Tinha recebido um serviço semana passada, antes do acidente, e esse era o dinheiro que sobrou depois de pagar algumas contas. Menos de R$ 1.000. Um joelho quebrado. Nenhum lugar para dormir. A realidade me atingiu como um soco. Eu estava em situação de rua, aos 61 anos, recém-operado, por causa da minha própria família. Senti vontade de chorar, mas as lágrimas não vinham. Estava em choque demais. Peguei o celular e pensei em quem poderia me ajudar. Passou pela cabeça o Gilberto, um colega eletricista que trabalhava comigo às vezes. Mas lembrei que ele morava com a filha num apartamento minúsculo em Cosmos. Não tinha espaço. O Marcelo, dono da loja de materiais elétricos onde eu comprava meus equipamentos. A gente sempre conversava. Ele era gente boa, mas era só cliente e fornecedor. Não tinha intimidade para pedir abrigo. O seu Osvaldo, que morava na casa ao lado. Ele e eu jogávamos dominó às vezes. Mas ele era viúvo. Vivia sozinho. A casa dele era ainda menor que a do Rafael. E a gente não era próximo a esse ponto. Foi quando lembrei do Benedito. Benedito era meu amigo dos tempos de juventude. Crescemos juntos no complexo do Alemão, brincamos na mesma rua, frequentamos a mesma escola até onde conseguimos ir. Ele saiu de lá antes de mim. Foi morar em Guadalupe, arrumou trabalho como segurança, se casou, teve filhos. Perdemos contato por uns anos, mas nos reencontramos há uns 5 anos num evento de ex-alunos que a antiga escola organizou. Retomamos a amizade. Não éramos de nos ver toda semana, mas a gente conversava pelo WhatsApp, encontrava de vez em quando para tomar uma cerveja, colocar o papo em dia. Benedito era do tipo de cara que você podia contar. Gente boa de verdade. Evangélico praticante, desses que leva a fé a sério, mas sem ser chato. Vivia me convidando para ir na igreja dele. Eu sempre dizia que ia, mas nunca aparecia. Procurei o contato dele no celular. O coração batia forte. Será que ele ia me ajudar? Será que não ia achar ruim eu pedir isso do nada? Respirei fundo e apertei para ligar. Chamou 2 vezes. Ele atendeu. "Ô, Alfredo, quanto tempo, irmão? Tudo certo?" A voz dele, calorosa e animada, quase me fez chorar ali mesmo. "Benedito, eu preciso de uma ajuda, cara." Minha voz saiu trêmula. Ele percebeu na hora. "Fala, irmão. O que houve?" Contei tudo. A queda, a cirurgia, a expulsão. As palavras saíam atropeladas, confusas. Ele me ouviu sem me interromper. Quando terminei, houve um silêncio breve. Depois ele disse: "Onde você está agora?" "Na porta da casa. Não tenho para onde ir. Me manda o endereço. Estou indo te buscar." Benedito chegou 40 minutos depois num Gol branco velho, mas bem cuidado. Ele desceu do carro, um homem alto, forte, de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho cortado bem curto, uma tatuagem de cruz no braço. Me abraçou com força, cuidando para não encostar na minha perna machucada. "Vamos embora daqui, Alfredo. Você vai ficar lá em casa." "Não quero te dar trabalho, Benedito. Só preciso de uns dias até eu me organizar." "Não é trabalho. É obrigação de irmão. Vamos." Ele pegou minha mochila, me ajudou a levantar, segurou as muletas enquanto eu entrava no carro. Antes de entrar, olhei para a casa mais uma vez. A cortina da janela da sala se mexeu. Alguém estava espiando. Provavelmente a Patrícia, checando se eu tinha ido embora mesmo. Senti uma raiva surda subindo pelo peito, mas também senti algo mais forte. Determinação. Isso não ia ficar assim. De alguma forma, eu ia resolver essa situação. Durante o caminho até Guadalupe, contei mais detalhes para o Benedito. Ele balançava a cabeça indignado. "Isso é covardia, Alfredo. Família não faz isso com família. Seu dinheiro está naquela casa, você tem direito. Mas a casa está no nome deles. Eu não tenho como provar nada. A gente vai achar um jeito. Primeiro você precisa se recuperar. Depois a gente resolve isso." A casa do Benedito era simples, um sobrado estreito numa rua tranquila em Guadalupe. Ele morava com a esposa, Dalva,
uma mulher pequena e simpática, e o filho mais novo, o Robson, de 23 anos, que trabalhava como motoboy. Os outros 2 filhos já eram casados e moravam fora. Dalva me recebeu sem fazer perguntas. Me levou para um quartinho nos fundos, pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o quintal. Fica à vontade, seu Alfredo. Aqui é sua casa agora. Sentei na cama, finalmente tirando o peso da perna. A dor estava insuportável. Dalva trouxe água e os remédios que estavam na minha mochila. Tomei os comprimidos. Deitei com a perna elevada em almofadas como o médico tinha mandado. Benedito apareceu na porta. Descansa, irmão. Amanhã a gente conversa direito. Fechei os olhos e tentei dormir, mas o sono não vinha. Minha cabeça girava com 1000 pensamentos. Como foi que eu cheguei nesse ponto? Como deixei as coisas chegarem até aqui? Por que não percebi antes que a Patrícia estava me usando? Por que o Rafael deixou ela fazer isso comigo? A dor física na perna era ruim, mas a dor emocional era pior. A sensação de traição queimava mais forte que qualquer ferida. Eu tinha dado tudo por aquela família, meu dinheiro, meu tempo, meu amor, e me jogaram fora como se eu fosse lixo. Mas no meio daquela dor toda, uma coisa ficou clara. Eu não ia deixar barato. Não ia simplesmente aceitar e seguir em frente. Eles tinham mexido com o homem errado. Passei a noite inteira acordado, planejando meus próximos passos. Na manhã seguinte, acordei com um cheiro de café e pão na chapa. A perna ainda doía, mas um pouco menos que ontem. Consegui me levantar com as muletas e fui mancando até a cozinha. Dalva estava fazendo o café da manhã. Benedito lia o jornal. Robson já tinha saído para trabalhar. Bom dia, seu Alfredo. Dormiu bem? Perguntou Dalva. Mais ou menos. Respondi honesto. Mas agradeço muito a ajuda de vocês. Não sei como vou retribuir isso. Não precisa retribuir nada, disse Benedito. Senta aí, vamos conversar enquanto come. Sentei à mesa. Dalva me serviu café com leite, pão com manteiga, queijo, presunto. Comida simples, mas feita com carinho. Fazia tempo que alguém cuidava de mim daquele jeito. Benedito foi direto ao ponto. Alfredo, você precisa de advogado. Aquela casa tem seu dinheiro investido. Você tem direito sobre ela, mesmo que seu nome não esteja no papel. Eu não tenho dinheiro para advogado, Benedito. Tem advogado que trabalha de graça para quem não pode pagar. Defensoria Pública, já ouviu falar? Eu tinha ouvido falar vagamente, mas nunca tinha usado. Benedito explicou que a Defensoria Pública atendia pessoas sem condições de contratar advogado particular. Era de graça. Eu me encaixava perfeitamente no perfil. Hoje você descansa. Amanhã eu te levo lá para você pedir atendimento, disse ele. Benedito tinha razão. Eu precisava de ajuda jurídica. Não podia simplesmente aceitar ter perdido 230 mil reais. Esse dinheiro representava 30 anos de trabalho duro. Era o suor do meu rosto. Era a herança que a Carmen e eu construímos juntos. Passei o dia descansando, como o médico tinha mandado. Gelo na perna. Remédios nos horários certos. Perna elevada. Benedito me emprestou o notebook dele para eu pesquisar sobre meus direitos. Li sobre união estável putativa, sobre enriquecimento ilícito, sobre doação indireta, termos jurídicos complicados que eu não entendia direito, mas que pareciam se aplicar ao meu caso. Também fiquei olhando minhas mensagens. O Rafael continuava me deixando no vácuo. Nem lia mais. Mandei uma última mensagem mais firme. Rafael, você sabe que o dinheiro daquela casa é meu. Vou tomar providências legais. Ainda dá tempo de resolvermos isso em família, antes de virar processo. Entregue. Não lido. Na quarta-feira de manhã, Benedito me levou até o prédio da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, na região central. O lugar estava lotado. Dezenas de pessoas esperando atendimento. Cada uma com seus problemas, suas injustiças, suas histórias tristes. Peguei uma senha e esperei quase 3 horas até ser chamado. Finalmente, entrei numa salinha apertada onde uma defensora pública chamada Doutora Marina me atendeu. Ela era jovem, uns 30 e poucos anos, cabelo preso num coque, óculos de grau,
expressão cansada, mas atenciosa. Contei minha história do começo ao fim. Ela fazia anotações num computador velho. Quando terminei, ela suspirou fundo. Seu Alfredo, vou ser honesta com o senhor. Seu caso é complicado. Meu coração apertou. Por quê? Porque legalmente a casa está no nome do seu filho e da nora. O senhor não assinou nada. Não tem comprovação formal de que aquele dinheiro era um investimento e não uma doação. É sua palavra contra a deles. Mas eu tenho o comprovante da venda da minha casa. Tenho como provar que o dinheiro existia. Isso ajuda, mas não é suficiente. Eles podem alegar que o senhor deu o dinheiro de presente para ajudar o filho. Senti o chão fugir dos meus pés. A doutora Marina deve ter percebido meu desespero porque suavizou o tom. Mas não é impossível. Podemos entrar com uma ação de cobrança ou investigação de patrimônio. Vamos argumentar que houve enriquecimento sem causa, que eles se beneficiaram indevidamente do seu dinheiro. E também podemos usar o fato de que o senhor morava lá, contribuía com as despesas. Isso pode caracterizar união de fato familiar, dando direitos a você. Quanto tempo isso demora? Processos judiciais no Brasil são lentos, seu Alfredo. Pode levar anos. Anos. Eu não tinha anos. Eu tinha 61, um joelho quebrado, menos de R$ 1.000 na conta e estava vivendo de favor na casa de um amigo. Mas não tinha escolha. Então vamos em frente, disse com determinação. Faça o que for preciso. Ela sorriu pela primeira vez. Gostei da atitude. Vamos precisar de documentos. Comprovante da venda da sua antiga casa, extratos bancários mostrando a transferência do dinheiro, comprovantes de que o senhor morava lá e contribuía com despesas, testemunhas, que possam confirmar tudo isso. Saí de lá com uma lista de documentos para providenciar e um pouco de esperança. Pelo menos tinha alguém do meu lado agora. Alguém que entendia de leis e podia me defender. Nas semanas seguintes, mergulhei na burocracia. Fui ao cartório onde registrei a venda da minha casa. Paguei para tirar segunda via de documentos. Fui ao banco, pedi extrato dos últimos 5 anos. Juntei recibos de luz, água, mercado, tudo que comprovasse que eu morava lá e pagava contas. Enquanto isso, a vida seguia na casa do Benedito. Eu tentava ajudar no que podia, dentro das minhas limitações. Lavava a louça sentado numa cadeira. Ajudava a Dalva a descascar legumes. Consertei uns problemas elétricos que a casa tinha. Tomadas com mau contato, disjuntor velho. Era meu jeito de retribuir a generosidade deles. O Robson, o filho do Benedito, era um menino gente boa. Trabalhava muito, saía cedo, voltava tarde. Mas quando estava em casa conversava comigo, me tratava com respeito. Me fazia sentir bem-vindo. Um mês depois da cirurgia, voltei ao ortopedista para a primeira consulta de retorno. O Benedito me levou. O médico examinou a perna, pediu raio-x novo. A fratura estava consolidando bem, mas ainda precisava de mais tempo. Autorizou começar fisioterapia leve, mas manteve a restrição. Nada de apoiar peso total na perna por mais pelo menos 6 semanas. E sobre voltar a trabalhar, doutor? Perguntei. Ele fez uma cara séria. Trabalhar como eletricista? Subindo em escadas. Seu Alfredo, com sinceridade, talvez o senhor não consiga mais fazer isso. Essa fratura foi grave. Mesmo depois de recuperado, o joelho vai ter limitações. Vai doer se forçar muito. O senhor precisa pensar em outra forma de ganhar a vida. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma tonelada de tijolos. Não poder mais trabalhar como eletricista significava perder minha única fonte de renda. Era o que eu sabia fazer. Era o que fiz a vida inteira. Tinha começado como ajudante aos 14 anos. Aprendi o ofício na prática. Construí minha reputação ao longo de décadas. E agora, aos 61 anos, teria que começar do zero em outra coisa? Voltei para a casa do Benedito arrasado. Ele tentou me animar. Você tem experiência, Alfredo? Pode dar consultoria, ensinar outros eletricistas, trabalhar com orçamentos, essas coisas que não exigem esforço físico. Mas eu sabia que não era tão simples. Quem ia contratar um eletricista velho que não podia subir em escadas?
Como eu ia sustentar uma consultoria sem capital inicial, sem escritório, sem contatos nesse meio? O desespero financeiro começou a apertar. Meus 800 e poucos reais já tinham virado 400. Remédios, transporte para consultas, algumas coisas pessoais que precisei comprar. O dinheiro derretia. Tentei entrar em contato com o INSS para pedir auxílio-doença, mas foi uma novela. Sistema travado, senhas que não funcionavam, filas intermináveis. Quando finalmente consegui protocolar o pedido, disseram que ia demorar pelo menos 45 dias para análise, e mesmo se aprovassem, o valor seria pouco, talvez um salário mínimo. Foi a Dalva quem me deu a ideia. Estávamos na cozinha, eu ajudando ela a temperar carne para o almoço quando ela comentou: "Seu Alfredo, o senhor é tão bom com essas coisas de conserto. Minha amiga da igreja estava dizendo que precisa de alguém para arrumar uns problemas na casa dela. Nada de subir escada, só trocar umas tomadas, arrumar uns fios. O senhor não quer dar uma olhada?" A princípio hesitei. Estava de muletas ainda, limitado. Mas pensei melhor. Eu precisava de dinheiro. E se conseguisse fazer uns bicos leves, trabalho simples, sem exigir muito da perna, talvez desse para ir sobrevivendo até a situação se resolver. "Me passa o contato dela", respondi. A amiga da Dalva se chamava Neuza, morava em Bangu, num conjunto habitacional. Fui até lá com o Benedito dirigindo. Era um serviço simples mesmo. 3 tomadas queimadas, um chuveiro que não esquentava direito, uma luminária solta. Coisas que eu conseguia fazer sentado ou apoiado, sem forçar a perna. Levei 2 horas para fazer tudo. A Neuza ficou satisfeita, me pagou 100 reais e ainda me ofereceu um almoço. Recusei educadamente o almoço, mas aceitei o dinheiro com gratidão. 100 reais que faziam diferença enorme naquele momento. Ela me indicou para uma vizinha, que me indicou para outra, e assim foi, boca a boca. Serviços pequenos, pagamentos modestos, mas que iam somando. Nada de obra grande, nada de instalação pesada. Só reparos domésticos simples que uma pessoa com mobilidade reduzida conseguia fazer. Enquanto isso, o processo na defensoria seguia seu curso lento. Doutora Marina preparou a petição inicial e protocolou a ação contra o Rafael e a Patrícia. Eles foram citados. Receberam a notificação de que estavam sendo processados. Foi aí que o Rafael me ligou. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava deitado no meu quarto na casa do Benedito, assistindo um jornal na televisãozinha velha que tinha lá, quando o celular tocou. Vi o nome dele na tela e meu coração disparou. Fazia quase 2 meses que não tínhamos contato direto. Atendi. "Alô? Pai, o que é isso? Um processo? Você está me processando?" A voz dele era uma mistura de raiva e incredulidade. "Você me deixou na rua, Rafael, recém-operado. O que você esperava que eu fizesse?" "Esperava que você fosse razoável. Isso é coisa de família, a gente resolve conversando, não na justiça." A hipocrisia me fez rir amargo. "Resolve conversando? Você não respondeu minhas ligações por 2 meses. Me expulsou da casa sem dar satisfação. Que conversa, Rafael?" Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois continuou, o tom mudando. "Pai, vamos resolver isso. Não precisa de advogado, de processo. Vamos sentar e conversar como gente civilizada. Agora você quer conversar porque levou uma citação judicial. Antes disso, não estava nem aí para mim." "Não foi assim, pai. As coisas foram complicadas. A Patrícia estava estressada, eu estava com problemas no trabalho. A gente agiu errado, eu sei. Mas dá para resolver." Algo na voz dele me fez desconfiar. Não era arrependimento genuíno. Era medo das consequências legais. "Resolve como, Rafael? Você vai me devolver meu dinheiro?" Outra pausa. "Pai, aquele dinheiro foi investido na casa. A casa vale mais agora por causa das reformas que fizemos. Se você quer sua parte, a gente pode avaliar e ver quanto seria justo. Justo seria você admitir que usou meu dinheiro e me jogar fora quando não precisava mais de mim. Eu não joguei você fora. A Patrícia que, olha, foi tudo mal entendido. Você pode voltar para casa se quiser,
A gente conversa, acerta as coisas. Fechei os olhos. Parte de mim, a parte cansada e ferida, queria aceitar. Queria acreditar que ainda havia salvação para aquela relação. Mas a parte racional, a parte que tinha aprendido a lição, sabia que era armadilha. Não, Rafael, eu não volto para aquela casa. E o processo continua. Se você quer resolver, resolve pelo advogado. Eu não confio mais em você. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam. O coração batia acelerado. Mas ao mesmo tempo, senti uma sensação estranha de alívio. Tinha colocado limites. Tinha dito não. Pela primeira vez na vida, tinha escolhido minha dignidade ao invés de tentar agradar meu filho. O Rafael não ligou de volta, mas no dia seguinte, doutora Marina me informou que o advogado deles havia entrado em contato, propondo acordo. Queriam negociar. Eles estão com medo, ela explicou. Sabem que podem perder no processo. Sabem que ficará registrado publicamente o que fizeram com você. Estão tentando resolver antes que piore. Quanto eles estão oferecendo? 50 mil reais. Dizem que é o máximo que conseguem juntar. Fiquei indignado. 50 mil? Eu coloquei 230? Isso não é nem um quarto. Eu sei, seu Alfredo, mas precisamos ser realistas. Se formos a julgamento, pode demorar anos. E não há garantia de que o senhor ganhe tudo. O juiz pode decidir dividir proporcionalmente. Pode decidir que parte foi doação. 50 mil é pouco, mas é dinheiro certo agora. Passei dias pensando naquela proposta. 50 mil reais. Não era justo. Estava longe de ser justo. Mas era mais do que eu tinha agora. Era uma chance de recomeçar. De alugar um lugar para morar, de comprar ferramentas novas, de ter um colchão financeiro enquanto me reinventava profissionalmente. Conversei com o Benedito. Ele me deu a perspectiva que eu precisava. Alfredo, só você pode decidir isso. Mas pensa uma coisa. Vale a pena passar os próximos anos brigando na justiça, gastando sua energia com raiva, para talvez no final conseguir mais 50 ou 100 mil? Ou vale mais pegar esse dinheiro agora, virar a página e focar em reconstruir sua vida? Ele tinha razão. Eu podia passar o resto dos meus anos brigando, remoendo mágoa, esperando justiça, ou podia aceitar o que estava sendo oferecido, por mais injusto que fosse, e seguir em frente. Mas tinha uma condição que eu fazia questão de impor. Liguei para a doutora Marina. Eu aceito os 50 mil, mas com duas exigências. Primeira, eles assinam um documento reconhecendo publicamente que usaram meu dinheiro e me trataram de forma indigna. Não quero que fique parecendo que estou pedindo esmola. Quero que fique registrado o que fizeram. Segunda, quero visitar meus netos. Uma vez por mês, sem interferência da Patrícia. A doutora anotou. Vou propor isso. Mas não garanto que aceitem. Levou uma semana de negociação. O advogado deles não queria aceitar o documento. Dizia que era desnecessariamente ofensivo. Mas doutora Marina foi firme. Ou aceitavam as condições, ou seguíamos para julgamento, onde tudo seria exposto publicamente de qualquer forma, e provavelmente de maneira muito pior para eles. Eles cederam. No final do segundo mês após minha cirurgia, assinamos o acordo no fórum. Eu de um lado da mesa, com doutora Marina. Rafael e Patrícia do outro, com o advogado deles. Não olhei na cara deles durante a assinatura. Não queria ver. Não queria sentir. O documento dizia, em linguagem jurídica formal, que Rafael Pires e Patrícia Silva reconheciam ter recebido investimento financeiro de Alfredo Pires no valor de 230 mil reais para a aquisição de imóvel, e que concordavam em restituir parcialmente o valor de 50 mil reais como forma de acordo. Os 50 mil foram depositados na minha conta uma semana depois. Quando vi o saldo, senti um misto de alívio e amargura. Alívio porque finalmente tinha um dinheiro que me dava fôlego. Amargura porque representava a confirmação definitiva de que minha família tinha me usado e descartado. Sentei com o Benedito e a Dalva para planejar meus próximos passos. Eles insistiram que eu podia ficar ali o tempo que precisasse, mas eu sabia que não podia abusar da hospitalidade deles para sempre. Precisava de um lugar meu,
Comecei a procurar kitnets para alugar. Minha prioridade era algo barato, mas em bom estado, de preferência no térreo por causa da minha perna, e perto de transporte público. Depois de ver vários lugares horríveis, sujos, mal conservados, encontrei uma kitnet em Realengo mesmo, a uns 3 quilômetros da casa do Benedito. Era pequena, muito pequena. Um cômodo que servia como quarto e sala ao mesmo tempo, um banheiro minúsculo, uma cozinha americana com apenas uma pia, um fogãozinho de 2 bocas e uma geladeira velha. Mas estava limpa, as paredes recém-pintadas de branco, o piso de cerâmica em bom estado. E o aluguel era R$ 500, um valor que eu conseguiria pagar mesmo com renda irregular. A dona era uma senhora chamada Rosângela, proprietária de outras 2 kitnets no mesmo prédio baixo. Ela fez poucas perguntas. Mostrou o espaço, explicou as regras, e quando disse que eu topava, pediu primeiro e último mês de aluguel mais calção de 1 mês. R$ 1.500. Paguei ali mesmo. Com os R$ 48.500 que sobraram, fiz um planejamento básico. Guardei 30 mil numa poupança como reserva de emergência. Não ia tocar nesse dinheiro a não ser em caso extremo. Os outros 18.500 serviriam para mobiliar meu espaço, comprar ferramentas para trabalhar e cobrir despesas até eu conseguir estabilizar uma renda mensal. A mudança foi simples, porque eu não tinha quase nada. A mochila de roupas que a Patrícia tinha preparado. As ferramentas básicas que estavam no porta-malas do meu carro velho, que ainda estava estacionado perto da casa deles, e que o Benedito me ajudou a buscar. E alguns itens que fui comprando aos poucos. Na primeira semana na kitnet, dormi num colchão inflável que comprei numa loja de departamentos. Depois achei um colchão de solteiro usado, mas em bom estado num brechó. Comprei lençóis, travesseiro, um cobertor, uma mesinha pequena com 2 cadeiras, umas panelas básicas, pratos, talheres, um ventilador porque o calor estava insuportável, uma televisão pequenininha que achei por R$ 100 num classificado online. Cada item era escolhido com cuidado, pesando custo e necessidade. Eu precisava fazer aquele dinheiro durar o máximo possível, enquanto reconstruía minha vida. A fisioterapia estava progredindo. 3 vezes por semana, eu ia numa clínica conveniada com o SUS fazer exercícios de fortalecimento. Era doloroso e cansativo, mas estava funcionando. Conseguia apoiar mais peso na perna a cada semana. As muletas tinham dado lugar a uma bengala, e o fisioterapeuta dizia que em mais uns 2 meses, eu provavelmente não precisaria nem da bengala. Os serviços de eletricista estavam vindo regularmente. Boca a boca funcionava bem. As pessoas sabiam que eu cobrava preços justos, fazia trabalho de qualidade e era pontual. Conseguia fazer uma média de 3 a 4 serviços por semana, faturando entre R$ 800 e R$ 1.200. Não era muito, mas dava para viver. E eu estava aprendendo a viver com pouco. Aprendi a cozinhar comida simples. Arroz, feijão, ovo, frango. Nada sofisticado, mas nutritivo. Parei de desperdiçar. Cada real contava. As noites eram as piores. Sozinho naquele espaço pequeno eu pensava demais. Pensava na Carmen, em como ela ficaria arrasada se visse o que o Rafael tinha se tornado. Pensava nos meus netos, que eu não via há meses. Pensava em tudo que tinha perdido. Mas também pensava no que tinha ganho. Dignidade, autonomia, a certeza de que eu podia sobreviver sozinho, mesmo numa situação difícil. E amigos de verdade, como o Benedito e a Dalva, que tinham me acolhido sem pedir nada em troca. Um sábado, 3 meses depois de ter saído da casa do Rafael, meu celular tocou. Era um número desconhecido do Rio. Atendi com cautela. Alô, é o seu Alfredo? Sim, quem fala? Aqui é Patrícia. A voz dela me fez gelar. Fiquei em silêncio, esperando. Eu sei que você está com raiva da gente e tem todo o direito. Mas os meninos estão perguntando por você, o Pietro especialmente. Ele quer te ver. Meu coração apertou. Meus netos. Minha maior dor nessa história toda era ter perdido o contato com eles. O acordo dizia que eu podia visitá-los 1 vez por mês. Respondi seco. Eu sei. E você pode. Eu estava ligando para combinar.
Que tal domingo que vem? Você pode vir almoçar aqui. Desconfiei. Porque ela estava sendo cordial de repente. Mas a vontade de ver o Pietro e a Melissa era mais forte que qualquer desconfiança. Pode ser. Que horas? 12:00. E seu Alfredo? Eu queria me desculpar. Pelo que fizemos. Não foi certo. Não respondi. Desliguei depois de confirmar o horário. Passei a semana ansioso. Parte de mim estava animada para ver as crianças. Parte de mim estava com medo de entrar naquela casa de novo, de sentir tudo aquilo outra vez. No domingo peguei um ônibus até Realengo. Andei os 500 metros até a casa, agora usando só a bengala. Toquei a campainha. O Pietro abriu a porta e seu rosto se iluminou. Vovô Fred. Ele se jogou nos meus braços. Segurei ele com força, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. A Melissa apareceu logo atrás, mais tímida. Oi, vovô. Abracei ela também. Eles tinham crescido. 3 meses pareciam uma eternidade na vida de criança. Entramos. A casa estava diferente. Novos móveis na sala, decoração nova, tudo bancado com o dinheiro que eu tinha dado, provavelmente. Patrícia veio da cozinha. Estava diferente também. Mais magra. Parecia cansada. Oi, seu Alfredo. Obrigada por vir. O Rafael está terminando de fazer o churrasco no quintal. Rafael fazendo churrasco. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse um domingo normal em família. Fui até o quintal. Rafael estava na churrasqueira virando as carnes. Quando me viu, acenou com a cabeça. Oi, pai. Rafael. Um silêncio constrangido se instalou. O almoço foi estranho. As crianças tagarelavam, me contando sobre a escola, sobre os amigos, sobre um passeio que tinham feito no parque. Eu ouvia, participava, tentava parecer normal, mas sentia o peso da tensão entre mim, Rafael e Patrícia. Depois do almoço, enquanto as crianças assistiam desenho na sala, Rafael me chamou para conversar no quintal. Pai, eu sei que não tem desculpa para o que fizemos, mas eu queria que você soubesse que... Eu me arrependo. A Patrícia também. A gente estava passando por um momento ruim, estressados com dinheiro, com trabalho, e acabamos descontando em você. Olhei para ele. Meu filho. O menino que eu criei. O homem que me traiu. Senti uma mistura confusa de amor, mágoa, raiva, pena. Rafael, você me expulsou da casa quando eu estava mais vulnerável, recém-operado, sem poder andar direito. Você tem noção do que fez? Ele baixou a cabeça. Tenho. E me envergonho disso todo dia. Então, por que fez? Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou. Porque eu sou fraco, pai. A Patrícia falava no meu ouvido que você estava atrapalhando nossa vida, que a gente precisava de espaço, que você ia ficar dependente e dar trabalho. E eu deixei ela me convencer. Escolhi ela ao invés de você. Pelo menos estava sendo honesto. E agora? Por que mudou de ideia? Por que o Pietro chorou durante uma semana perguntando onde você estava? Por que a Melissa fez um desenho de você na escola e me entregou perguntando quando você ia voltar? Porque eu vi o quanto eles te amam e percebi que tirei você da vida deles por puro egoísmo. Engoli seco. Aquilo doía. Mas também trazia um pouco de conforto saber que as crianças sentiam minha falta. Rafael, eu não sei se consigo te perdoar. Não agora. Talvez nunca. Mas pelos meus netos eu concordo em manter contato. Vir aqui de vez em quando. Mas as coisas entre nós nunca mais serão como antes. Ele assentiu, os olhos vermelhos. Eu entendo, pai. Obrigado por pelo menos dar essa chance. Nos meses seguintes, estabeleci uma rotina. Visitava os netos 2 vezes por mês, geralmente aos domingos. Chegava, brincava com eles, almoçava e ia embora. Mantinha contato mínimo com Rafael e Patrícia. Cordial, mas distante. Eu estava lá pelas crianças, não por eles. Minha vida profissional também começou a se estabilizar. Os serviços de eletricista continuavam vindo, e eu percebi que tinha um nicho. Idosos e pessoas com deficiência que precisavam de adaptações elétricas em casa. Instalação de barras de apoio com iluminação, tomadas em alturas acessíveis, sistemas de alarme simples.
Era um trabalho que exigia mais conhecimento técnico do que força física. Perfeito para minha condição. Comecei a fazer um curso online gratuito sobre instalações elétricas residenciais adaptadas. Aprendi sobre normas de acessibilidade, sobre tecnologias assistivas. Isso me diferenciou no mercado. Comecei a cobrar um pouco mais caro porque oferecia um serviço especializado. Em 6 meses, estava faturando consistentemente entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por mês. Não era muito, mas era estável. E com meus custos baixos vivendo na kitnet, conseguia até guardar um pouco todo mês. Também comecei a frequentar a Igreja do Benedito, não por convicção religiosa profunda, mas porque me fazia bem estar em comunidade. Conheci outras pessoas, fiz amizades. Um senhor chamado Manuel, viúvo como eu, se tornou companheiro de pescaria aos domingos que eu não visitava os netos. Uma senhora chamada Jurema me convidava para almoçar na casa dela vez ou outra. Aos poucos, sem perceber, estava reconstruindo uma vida, diferente da que eu tinha antes, mais simples, mais solitária em alguns aspectos, mas também mais autêntica. Eu não dependia de ninguém, não devia favores, não precisava engolir desaforo para manter a paz. Fiz 62 anos na kitnet, sozinho, com um bolinho comprado na padaria e uma velinha que acendi e apaguei sozinho. Mas não me senti triste. Me senti em paz. 1 ano depois da cirurgia, voltei ao ortopedista para revisão. Ele examinou meu joelho, pediu novos exames e deu o veredito. Senhor Alfredo, o senhor se recuperou muito bem. Tem algumas limitações. Vai sentir dor se forçar demais. Mas para atividades normais do dia a dia, está plenamente funcional. Foi nessa época que conheci a Vera. Ela tinha 58 anos. Era diarista, trabalhava em várias casas na região. Uma das clientes dela me indicou para fazer um serviço na casa dela em Bangu. Cheguei lá numa tarde de quinta-feira para trocar um disjuntor que estava com defeito. Vera estava limpando a casa. Era uma mulher bonita, pele morena, cabelo crespo preso num coque, sorriso largo. A gente conversou enquanto eu trabalhava. Ela era simpática, falante. Contava histórias engraçadas das casas onde trabalhava. Quando terminei o serviço e estava guardando as ferramentas, ela ofereceu café. Aceitei. Sentamos na cozinha, tomando café e comendo o biscoito de polvilho que ela mesma tinha feito. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Ela também era viúva há 5 anos. Também tinha um filho que morava longe e raramente dava notícias. Também estava reconstruindo a vida sozinha depois de perdas e decepções. Trocamos números de telefone. Ela disse que tinha umas coisas para consertar na casa dela, se eu poderia dar uma olhada. Combinamos para o sábado seguinte. Fui até a casa dela, uma casinha simples em Bangu. Arrumei uma torneira que vazava. Troquei umas lâmpadas queimadas, consertei uma tomada. Ela insistiu em pagar, eu disse que não precisava. Ela insistiu de novo. Acabei aceitando R$ 50 só para não ser grosseiro. Na despedida, ela disse: Seu Alfredo, o senhor almoça sozinho todo domingo? Respondi que sim, na maioria das vezes. Então, domingo que vem, o senhor vem almoçar aqui. Vou fazer uma feijoada que é a minha especialidade. Não era um convite romântico. Pelo menos não parecia. Era um convite de amizade, de solidariedade entre duas pessoas sozinhas. Aceitei. O almoço foi gostoso. A feijoada dela realmente era ótima. Conversamos por horas, sobre nossas vidas, nossos filhos, nossas perdas. Ela me contou que o marido tinha morrido de infarto fulminante enquanto dirigia, que quase morreu no acidente também, que o filho tinha se mudado para São Paulo logo depois, não suportava ficar no Rio onde tudo lembrava o pai. Contei minha história. Tudo. A queda, a cirurgia, a expulsão, o processo, a reconstrução. Ela ouvia com atenção, os olhos marejados em alguns momentos. O senhor é um homem forte, seu Alfredo. Muita gente teria desistido no seu lugar. Teve momentos que pensei em desistir. Mas aí eu lembrava que desistir seria deixar eles ganharem. Seria confirmar que eu não valia nada como eles me trataram. Aí eu me levantava e continuava. Ela sorriu. Admiro isso. Admiro muito.
Começamos a nos ver regularmente depois disso. Não era namoro, pelo menos não no começo. Era companheirismo. A gente almoçava juntos aos domingos, ia ao cinema de vez em quando. Caminhava no parque, conversava sobre tudo e sobre nada. Com o tempo, foi se transformando em algo mais. Um afeto genuíno, um carinho que crescia aos poucos. Nada apressado, nada desesperado. Só duas pessoas maduras que encontraram conforto na companhia uma da outra. Levei ela para conhecer o Benedito e a Dalva. Eles adoraram. Dalva me puxou no canto e disse: Alfredo, agarra essa mulher. Ela é boa gente. E o senhor merece ser feliz. Levei ela para conhecer os netos também. Foi num daqueles domingos de visita. Avisei o Rafael antes, não queria criar situação constrangedora. Ele disse que não tinha problema. O Pietro e a Melissa gostaram dela. Vera tinha jeito com crianças. Brincou com eles, conversou, fez perguntas sobre a escola. Na hora de ir embora, a Melissa me abraçou e sussurrou no meu ouvido: Gostei da tia Vera, vovô. Ela é legal. No caminho de volta, Vera segurou minha mão. Seus netos são lindos, Alfredo. Dá para ver que você é um avô maravilhoso. Senti meu peito apertar de emoção. Tinha perdido tanto, mas estava ganhando coisas novas. Coisas diferentes, mas igualmente valiosas. 2 anos depois da cirurgia, estava numa situação razoavelmente estável. Morava na mesma kitnet, mas agora tinha mobiliado ela direitinho. Tinha até comprado uma cama de casal, pensando no futuro com a Vera. Minha renda mensal estava em torno de R$ 2.500. Tinha guardado quase R$ 20.000 na poupança. Foi quando o Rafael me procurou com uma proposta inesperada. Ele apareceu na minha kitnet num sábado de manhã, sem avisar. Toquei a campainha e fiquei surpreso ao ver ele parado na porta. Rafael, aconteceu alguma coisa? Não, pai. Eu só preciso conversar com você. Posso entrar? Deixei ele entrar. Ofereci café. Sentamos à mesinha pequena. Ele olhou ao redor, vendo meu espaço minúsculo, minha vida simplificada. Pai, eu vim fazer uma proposta. Estou vendendo a casa. Isso me pegou de surpresa. Vendendo? Por quê? Patrícia e eu nos separamos. Faz 3 meses. A gente tentou, mas não deu mais. Muitos problemas, muitas brigas. E sem você morando com a gente, as contas ficaram apertadas. A gente não consegue mais pagar o financiamento. Senti uma pontada de satisfação maliciosa. Sem meu dinheiro sustentando, o castelo de cartas tinha desabado. E o que você quer de mim? A casa está avaliada em 700 mil agora. Com as reformas, a valorização do bairro, ela valorizou bastante. Se vender por esse valor, depois de quitar o financiamento que ainda deve uns 110 mil, sobra 590 mil. Eu vou ficar com metade, a Patrícia com a outra metade. Mas, pai, desses meus 295 mil, eu quero te devolver 100 mil. Sei que não é tudo que você colocou, mas é o que consigo fazer agora. Fiquei em silêncio processando. 100 mil reais. Somados aos 50 que ele já tinha me dado, seriam 150 mil. Ainda ficaria devendo 80 mil do que eu tinha investido, mas seria uma quantia significativa. Por que você está fazendo isso, Rafael? Culpa? Ele pensou antes de responder. Não é só culpa. É também porque eu percebi uma coisa, pai. Eu perdi você. Perdi sua confiança, perdi nossa relação. E agora que estou me separando, que estou vendo minha família se desfazer, entendo o valor do que joguei fora. Não consigo recuperar o tempo perdido, mas posso pelo menos tentar fazer o certo com o dinheiro. Olhei para meu filho. Ele tinha rugas que não existiam antes. Cabelos brancos aparecendo nas têmporas. Parecia mais velho, mais cansado. A vida tinha cobrado dele também. E as crianças, como ficam? Vão ficar comigo. A Patrícia vai morar com a mãe dela em Duque de Caxias. Não tem condições de ficar com eles agora. Estou procurando um apartamento menor, mais barato, que eu consiga pagar sozinho. Algo perto da escola deles para não precisar mudar. Você vai conseguir cuidar deles sozinho? Com trabalho? Ele deu um sorriso triste. Vou ter que conseguir, né? Do mesmo jeito que você conseguiu me criar sozinho depois que minha mãe morreu. Ficamos em silêncio por um tempo. Pensei na proposta. 100 mil reais mudaria minha vida. Poderia alugar um lugar melhor,
investir em equipamentos mais modernos para trabalhar, ter uma reserva mais robusta. Ou poderia simplesmente guardar como segurança para a velhice que se aproximava. Mas havia algo mais importante naquela conversa. Havia uma tentativa de reconexão, uma tentativa de consertar, mesmo que parcialmente, o estrago feito. Eu aceito os 100 mil, respondi finalmente. Mas com uma condição. Qual? Que você deixe eu te ajudar com as crianças. Não morar junto, já deixei claro que isso nunca mais vai acontecer. Mas ajudar. Buscar na escola quando você precisar, ficar com eles algumas tardes, essas coisas. Eu quero estar presente na vida dos meus netos, Rafael. De verdade presente. Não só visitinha de domingo. Os olhos dele ficaram vermelhos. Eu adoraria isso, pai. Os meninos adorariam também. Estendemos as mãos e apertamos. Não era um abraço. Ainda não. Mas era um começo. A venda da casa demorou 4 meses para se concretizar. Burocracia, negociações, documentação. Quando o dinheiro finalmente caiu na conta do Rafael, ele cumpriu a palavra. Transferiu 100 mil reais para minha conta. Ver aquele valor no aplicativo do banco me deu uma sensação estranha. Não era alegria pura. Era uma mistura de alívio, melancolia e uma satisfação amarga. Eu tinha recuperado parte do que era meu. Não tudo. Nunca seria tudo. Mas o suficiente para me dar tranquilidade. A primeira coisa que fiz foi quitar algumas pequenas dívidas que tinha acumulado. Cartão de crédito que usei para emergências. Uma prestação de ferramentas que estava atrasada. Depois, separei 80 mil e coloquei num CDB de longo prazo. Dinheiro que só ia tocar em caso de necessidade extrema ou para a aposentadoria. Com os 20 mil restantes, decidi fazer algo que vinha pensando há meses. Alugar um ponto comercial pequeno para montar uma oficina elétrica. Não seria nada grande, só um espaço onde eu pudesse estocar materiais, receber clientes, trabalhar em projetos maiores sem depender de ir até a casa das pessoas. Encontrei um salãozinho em Realengo, uns 40 metros quadrados, num prédio comercial antigo. O aluguel era R$ 900, um valor que eu conseguiria pagar com a renda dos serviços. Usei parte dos 20 mil para reformar o espaço, pintar, colocar prateleiras, comprar uma bancada de trabalho, instalar iluminação adequada. Fiz uma plaquinha simples. Alfredo Pires, instalações elétricas e adaptações residenciais. Coloquei meu telefone embaixo. Nada sofisticado, mas era meu negócio, meu espaço. A Vera me ajudou na inauguração, junto com o Benedito, a Dalva, o Manoel da igreja, a Jurema, e até o Rafael apareceu com as crianças. Fizemos um lanchinho simples, refrigerante e salgadinhos. As crianças corriam pelo espaço vazio enquanto os adultos conversavam. O Pietro, que agora já tinha 12 anos, perguntou: "Vovô, posso vir aqui depois da escola às vezes? Acho legal ver você trabalhar." Meu coração inchou. Claro que pode, meu neto. Vai ser um prazer. Nos meses seguintes, o negócio cresceu devagar, mas consistentemente. A oficina me dava credibilidade. Clientes preferiam contratar alguém que tinha um espaço profissional ao invés de um autônomo que trabalhava de casa. Comecei a receber serviços maiores, reformas elétricas completas de apartamentos, instalações de painéis solares residenciais, projetos de iluminação para pequenos comércios. Precisei contratar ajuda. Não tinha condições físicas de fazer tudo sozinho. Meu joelho ainda reclamava quando eu forçava muito. Coloquei um anúncio no mural da igreja procurando ajudante. Apareceu um rapaz de 22 anos, o Caio, que estava desempregado e queria aprender o ofício. Ensinei ele do zero. Como usar as ferramentas, como ler diagrama elétrico, como fazer instalações seguras. Ele era esforçado, aprendia rápido. Paguei para ele fazer um curso técnico de eletricista. Em 6 meses, ele já conseguia fazer serviços simples sozinho. Com o Caio me ajudando, consegui aumentar a produtividade. Fazíamos até 6 serviços por semana. Minha renda mensal subiu para algo entre 4 mil e 5 mil reais. Tirando custos da oficina e o salário do Caio, sobravam uns 3 mil limpos para mim. Não era fortuna, mas era digno. Era estável.
e me permitia viver com tranquilidade pela primeira vez em anos. Fui promovido a avô mais presente. Com Rafael morando sozinho com as crianças, eu realmente precisava ajudar. Buscava o Pietro e a Melissa na escola 3 vezes por semana. Levava eles para a oficina, onde faziam lição de casa enquanto eu trabalhava. Depois levava eles para casa, às vezes ficava para jantar com eles. Rafael e eu não éramos pai e filho como antes. Aquela confiança ingênua, aquele amor incondicional, tinham morrido. Mas tínhamos construído algo novo. Uma relação mais madura, mais realista, com limites claros, mas também com respeito mútuo. Ele me pedia conselhos sobre criar os filhos. Eu dava minha opinião, mas deixava claro que a decisão final era dele. Não queria mais me meter onde não era chamado. Ele me contava sobre o trabalho, sobre as dificuldades de ser pai solo. Eu ouvia, apoiava quando podia. Um dia, quase 3 anos depois da expulsão, Rafael me ligou de madrugada. Atendi assustado. Rafael, o que houve? Pai, desculpa ligar essa hora. A Melissa está com febre muito alta, não para de vomitar. Estou levando ela para o hospital. Você pode ficar com o Pietro? Vou aí agora. Fica tranquilo. Vesti a roupa mais rápida que consegui, chamei um Uber, fui até o apartamento do Rafael. Ele já estava saindo com a Melissa no colo, a menina pálida e gemendo. O Pietro estava acordado, assustado. Vovô, a Melissa vai ficar boa? Vai sim, meu neto. Seu pai vai levar ela no hospital, os médicos vão cuidar dela. Você fica aqui comigo. Rafael saiu correndo. Fiquei com o Pietro. Fiz leite quente para ele, liguei a televisão num desenho, sentei do lado dele no sofá. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Vovô, eu tenho medo de perder a Melissa. Igual você perdeu a vovó Carmen. Meu coração apertou. Abracei ele. A Melissa não vai a lugar nenhum, filho. É só uma febre. Os médicos vão cuidar e ela vai voltar boa. Mas você não achava que a vovó ia ficar boa também? Respirei fundo. O menino era esperto, observador. Não adiantava mentir. Achava. Mas a doença da vovó era diferente. Era mais grave. A Melissa só está com uma virose, coisa de criança. Vai passar. Ele pareceu aceitar a explicação. Ficamos acordados até o Rafael ligar, umas 2 horas depois. Era virose mesmo. Deram soro, remédio para febre. Ela já estava melhor. Iam ficar em observação até amanhã. Deitei com o Pietro na cama dele, esperando ele dormir. Ele pegou no sono abraçado em mim. Fiquei ali, olhando para aquele menino, sentindo o peso da responsabilidade. Essas crianças dependiam de mim agora. Não financeiramente, mas emocionalmente. Eu era a estabilidade deles num mundo que tinha virado de cabeça para baixo com a separação dos pais. Na manhã seguinte, Rafael voltou com a Melissa. Ela estava melhor, já sorrindo. Fiquei com eles o dia todo fazendo comida, cuidando, garantindo que tudo ficasse bem. Quando estava indo embora à noite, Rafael me segurou na porta. Pai, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por não ter desistido da gente mesmo depois de tudo. Eu não desisti dos meus netos, Rafael. Deles eu nunca desistiria. De você... Bem, digamos que você ainda está em recuperação na minha confiança. Ele riu triste. Eu mereço isso. Mas juro que estou tentando ser melhor. Ser o homem que você me ensinou a ser. Então continue tentando. Minha vida com a Vera também foi evoluindo. Depois de quase 2 anos nos vendo regularmente, tendo nossos encontros aos finais de semana, nossos almoços, nossas conversas longas, chegamos num ponto onde ficou óbvio que éramos mais que amigos. Numa noite de sábado, depois de jantarmos num restaurante simples em Bangu, caminhávamos de mãos dadas pela praça quando ela parou e me olhou sério. Alfredo, a gente precisa conversar. Meu coração disparou. Será que ela ia terminar? Será que tinha conhecido outra pessoa? Sobre o quê? Sobre nós. Sobre onde isso está indo. A gente não é mais criança, Alfredo. Não temos tempo para ficar enrolando. Eu gosto de você. Muito. E acho que você gosta de mim também. Mas a gente fica nessa de namorico, de ficar separados, de cada um na sua casa. Eu queria saber, você quer algo mais sério comigo?
Ou isso aqui é só companhia até aparecer coisa melhor? Segurei as mãos dela. Vera, eu não quero coisa melhor. Não existe coisa melhor do que você. Eu gosto de você. Me sinto bem com você. Me sinto inteiro de novo. Se você está perguntando se eu quero um relacionamento sério, a resposta é sim. 1000 vezes sim. Ela sorriu, os olhos brilhando. Então, mora comigo. Minha casa é pequena, mas é maior que sua kitnet. Tem 2 quartos, quintal, é mais confortável. A gente divide as contas, constrói uma vida juntos de verdade. Que você acha? Morar junto. O fantasma da última vez que morei com família, da traição, da expulsão, passou pela minha cabeça. Mas a Vera não era a Patrícia. A Vera era parceira, companheira, honesta. E eu não era mais o homem ingênuo que confiava cegamente. Sabia me proteger agora. Eu adoraria Vera, mas com uma condição. Qual? Que a gente faça um acordo. Dividimos tudo meio a meio. Aluguel, contas, comida. Nada de um depender do outro. Somos parceiros iguais. Ela concordou na hora. Perfeito. É exatamente assim que eu queria que fosse. A mudança para a casa da Vera foi simples. Eu não tinha muita coisa mesmo. Levei minha cama, meus pertences pessoais, alguns móveis da kitnet que eram meus. O resto doei para uma instituição de caridade que o Benedito indicou. A casa da Vera era aconchegante. 2 quartos pequenos, sala, cozinha, banheiro, um quintalzinho com uma mangueira. Simples, mas era um lar. Transformamos um dos quartos em escritório, onde eu guardava a papelada da oficina, e ela guardava suas coisas de trabalho. Dividimos as tarefas domésticas. Eu cozinhava alguns dias, ela outros. Revezávamos na limpeza. Fazíamos compras juntos aos sábados. Era uma parceria de verdade, sem ninguém se aproveitar de ninguém. Os filhos dela e meus netos também se conheceram. Numa festa de fim de ano que organizamos, juntamos as famílias. O filho da Vera, o Tiago, veio de São Paulo com a esposa. O Pietro e a Melissa ficaram meio tímidos no começo, mas logo estavam brincando com os filhos do Tiago. Ver aquilo, ver uma nova configuração de família se formando, me encheu de esperança. A vida tinha me tirado muito, mas também tinha me dado oportunidades de reconstruir de formas que eu nunca imaginei. 4 anos depois da cirurgia, eu estava numa situação que jamais teria previsto naquele dia horrível em que encontrei minha mochila na varanda. Tinha uma oficina própria que gerava renda estável. Tinha uma companheira que me amava e respeitava. Tinha meus netos presentes na minha vida. Tinha amigos verdadeiros. Tinha dignidade reconquistada. Não tinha recuperado todo o dinheiro que perdi. Não tinha recuperado a relação de confiança plena com meu filho. Não tinha a vida confortável que pensava que teria aos 60 anos. Mas tinha algo mais valioso. Tinha aprendido quem eu era de verdade. Tinha descoberto minha força. Tinha entendido meu valor. Numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café na varanda da casa, eu e a Vera, ela comentou: Alfredo, você já pensou em escrever sua história? Tudo o que passou, como se recuperou. Acho que poderia ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Pensei na sugestão dela. Escrever minha história. Será que alguém se importaria? Será que minha experiência poderia realmente ajudar outros? Não sei escrever bem, Vera. Não tenho estudo para isso. Não precisa ser bonito. Precisa ser verdadeiro. E sua história é verdadeira, dolorosa, mas também inspiradora. A ideia ficou na minha cabeça. Comecei a anotar coisas num caderno velho. Lembranças, sentimentos, lições. Escrever era terapêutico. Colocar no papel tudo o que tinha vivido me ajudava a processar, a entender, a fazer as pazes com o passado. Mostrei para o Benedito num dos nossos encontros. Ele leu e ficou emocionado. Irmão, isso aqui é poderoso. É testemunho de fé, de superação. Você devia compartilhar isso. Na igreja, na internet, onde for. Tem gente precisando ouvir que é possível recomeçar. Decidi fazer isso. Criei um perfil numa rede social e comecei a postar trechos da minha história. No começo, eram só amigos e conhecidos que viam. Mas aos poucos foi se espalhando.
Pessoas que tinham passado por situações semelhantes começaram a comentar, compartilhar, contar suas próprias histórias. Recebi mensagens de pessoas de todo o Brasil. Idosos que tinham sido explorados por familiares. Pais e mães que tinham sido descartados pelos filhos. Gente que estava na pior, pensando em desistir, mas que se inspirou na minha história para continuar lutando. Um senhor de 72 anos de Minas Gerais me escreveu: Seu Alfredo, obrigado por compartilhar sua dor e sua vitória. Eu estava quase me entregando depois que meu filho me tirou da casa dele. Mas vendo que o senhor conseguiu reconstruir sua vida, eu decidi que também vou conseguir. O Senhor me deu esperança. Mensagens como essa me faziam chorar. Me faziam perceber que minha dor não tinha sido em vão. Se minha experiência podia ajudar uma pessoa sequer a não desistir, então valia a pena ter passado por tudo aquilo. Minha oficina continuou crescendo. O Caio se tornou um eletricista excelente. Já fazia serviços complexos sozinho. Contratei mais um ajudante, um senhor de 50 anos que tinha perdido o emprego na pandemia e estava recomeçando. A equipe pequena, mas eficiente, me permitiu aceitar mais trabalhos. O Pietro começou a demonstrar interesse em aprender o ofício. Nas tardes que passava na oficina, ficava observando, fazendo perguntas, pedindo para ajudar em coisas simples. Eu ensinava com paciência, do mesmo jeito que meu pai tinha me ensinado décadas atrás. Vovô, quando eu crescer, posso trabalhar com você? Ele perguntou um dia. Claro que pode, meu neto. Se é isso que você quiser, vou te ensinar tudo o que sei. E quem sabe um dia você assume a oficina. A ideia de deixar um legado, de passar adiante não só conhecimento técnico, mas também valores de honestidade e trabalho duro, me enchia de propósito. Rafael também mudou com o tempo. Ser pai solo o amadureceu. As responsabilidades, a necessidade de se virar sozinho, fizeram dele um homem mais forte. Ele ainda cometia erros, ainda tinha momentos de fraqueza, mas estava tentando. E isso contava. Num almoço de domingo na casa da Vera, com as crianças, eu, Rafael e Vera à mesa, Rafael me puxou para o quintal depois de comer. Pai, eu sei que já pedi desculpas 1000 vezes, mas sinto que preciso dizer de novo. Eu estraguei tudo entre a gente. Joguei fora uma relação que era sólida, que era verdadeira. Por fraqueza, por egoísmo, por burrice. E mesmo você tendo me dado essa segunda chance de ter você na vida dos meus filhos, eu sei que nunca mais vai ser como era antes. Olhei para ele, meu filho, mais maduro, mais cansado, mas também mais humano. Você está certo, Rafael. Nunca mais vai ser como era, porque eu não sou mais aquele homem, e você não é mais aquele menino. A gente perdeu a inocência, mas sabe de uma coisa? Talvez o que a gente está construindo agora seja mais honesto, mais real, baseado no respeito, não só no sangue. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu só queria que você soubesse que eu te amo, pai. Mesmo tendo feito tudo errado, mesmo tendo te machucado, eu te amo. E sou grato por você não ter desistido completamente de mim. Senti minha garganta apertar. Eu também te amo, Rafael. Por isso dói tanto. Você não machuca quem não ama. Nos abraçamos. Não foi um abraço que apagou toda a dor, mas foi um abraço de reconexão, de aceitação de que somos humanos, falhos, mas ainda capazes de amor. 5 anos depois da cirurgia, fiz 66 anos. A Vera organizou uma festa surpresa na nossa casa. Estava todo mundo lá. Benedito e Dalva, Manuel e Jurema da igreja, o Caio e o outro ajudante da oficina, Rafael e as crianças. Até o Tiago, filho da Vera, veio de São Paulo. Quando entrei em casa achando que estava vazio e vi todo mundo gritando surpresa, fiquei sem palavras. Olhei ao redor para aquelas pessoas, cada uma representando um pedaço da minha jornada de reconstrução, e me senti o homem mais rico do mundo. Não rico de dinheiro, rico de conexões verdadeiras, rico de amor genuíno, rico de propósito. A Melissa me entregou um desenho que tinha feito. Era eu na oficina, com a bengala que eu já nem usava mais, cercado de ferramentas e com um sorriso enorme no rosto. Embaixo ela escreveu com letra infantil:
Vovô Fred, o homem mais forte que conheço. Chorei. Ali, na frente de todo mundo, chorei sem vergonha. No discurso improvisado que fiz para agradecer, disse: quando a gente passa por uma traição profunda, especialmente de quem amamos, a gente acha que nunca mais vai se recuperar. Acha que a vida acabou. Mas eu estou aqui para dizer que não. A vida não acaba. A vida se transforma. E às vezes, do meio da dor mais profunda, nasce uma versão melhor de nós mesmos. Uma versão mais forte, mais consciente, mais verdadeira. Continuei. Eu perdi muito. Perdi dinheiro que trabalhei 30 anos para juntar. Perdi a confiança no meu filho. Perdi a ilusão de que família é sempre um porto seguro. Mas ganhei coisas que dinheiro não compra. Ganhei dignidade. Ganhei autonomia. Ganhei a certeza de que posso me reerguer, mesmo quando tudo parece perdido. E ganhei cada um de vocês aqui, que são minha verdadeira família agora. O Benedito levantou o copo. Um brinde ao Alfredo, um homem que transformou abandono em recomeço, dor em força, perda em ganho. Todos brindaram. E naquele momento, rodeado de amor verdadeiro, percebi que tinha vencido. Não tinha vencido uma batalha judicial. Não tinha recuperado todo o meu dinheiro. Não tinha destruído meus inimigos. Mas tinha vencido algo muito maior. Tinha vencido o desespero. Tinha vencido a tentação de me tornar amargo, vingativo, fechado. Tinha escolhido me reconstruir ao invés de me destruir. Os anos seguintes trouxeram mais estabilidade. A oficina se consolidou como referência em instalações elétricas residenciais na região. Consegui contratar mais um funcionário e até comprar uma van usada para transportar materiais e equipamentos. O faturamento mensal chegou a R$ 10.000, dos quais cerca de 5.000 ficavam como lucro líquido depois de todas as despesas. Não era riqueza, mas era conforto, era segurança. Era a possibilidade de planejar o futuro sem medo. Com a situação financeira mais tranquila, consegui realizar alguns sonhos pequenos que tinha engavetado. Comprei um celular melhor para substituir o velho que travava toda hora. Reformei a casa da Vera. Trocamos o piso da cozinha que estava quebrado. Pintamos as paredes e instalamos um chuveiro elétrico novo. Viajamos para o litoral, para Cabo Frio. Passamos um fim de semana numa pousada simples. Caminhando na praia, comendo peixe fresco, namorando como 2 adolescentes. Também consegui ajudar o Rafael financeiramente de vez em quando ele precisava. Não grandes quantias, mas o suficiente para cobrir alguma despesa inesperada com as crianças. Médico, material escolar, uniforme novo. Eu ajudava porque queria, não porque me sentia obrigado. E fazia questão de deixar claro que era empréstimo, não doação. Rafael sempre devolvia. Às vezes demorava um pouco, mas devolvia. Essa dinâmica nova, onde eu tinha o poder de escolher se ajudava ou não, onde eu estabelecia os termos, era libertadora. Não era mais o pai submisso que dava tudo sem questionar. Era o pai que amava, mas que também se respeitava. O Pietro completou 15 anos e começou a trabalhar comigo aos sábados como menor aprendiz. Paguei o registro certinho, tudo na lei. Ele ganhava meio salário mínimo e aprendia o ofício. Era responsável. Chegava no horário, prestava atenção, fazia perguntas inteligentes. Via nele não só meu neto, mas talvez meu sucessor. A Melissa se revelou talentosa com desenho. Fazia projetos incríveis de como as casas poderiam ser organizadas, decoradas. Comentei com ela que a arquitetura poderia ser uma boa carreira. Ela ficou empolgada com a ideia. Comecei a guardar um dinheiro separado para ajudar com a faculdade dela quando chegasse a hora. Meu relacionamento com a Vera se aprofundou ainda mais. Depois de 3 anos morando juntos, ela me fez uma proposta inesperada numa noite tranquila de quinta-feira. Alfredo, vamos casar. Olhei para ela surpreso. Casar? No papel? Quero casar com você, oficializar. Não por questão de papel, mas por questão de compromisso. Quero que o mundo saiba que somos uma família, que nos escolhemos. O que você acha? Pensei por um momento. Depois de tudo que passei,
A ideia de me comprometer oficialmente com alguém me dava um frio na barriga. Mas olhei para aquela mulher, que tinha estado ao meu lado nos últimos anos, que me amava e respeitava, que era minha parceira de verdade, e soube a resposta. Vamos casar, mas nada muito grande, algo simples, só para os mais próximos. Casamos num sábado de manhã no cartório, com festa pequena à tarde na igreja do Benedito. Só uns 40 convidados. Cerimônia simples, almoço comunitário, bolo caseiro que a Dalva fez. Mas estava perfeito. Era autêntico. Era nosso. O Rafael foi meu padrinho. Quando me pediu isso, fiquei surpreso. Tem certeza, Rafael? Depois de tudo? Tenho, pai. Você me deu uma segunda chance de ter você na minha vida. Queria estar ao seu lado nesse momento importante. Durante a cerimônia, quando trocamos as alianças simples que compramos numa joalheria popular, olhei para a Vera e senti uma gratidão imensa. Gratidão por ter encontrado amor de novo. Gratidão por ter tido coragem de confiar de novo, mesmo depois de tudo. Na festa, o Benedito fez um discurso emocionado. Conheci o Alfredo quando éramos moleques correndo pelas ruas do Alemão. Perdi ele de vista por uns anos. Reencontrei já adultos. E tive o privilégio de estar ao lado dele no momento mais difícil da vida dele. Vi ele cair, mas também vi ele se levantar. E hoje vejo ele celebrar uma nova fase, com uma companheira maravilhosa. Isso é testemunho de fé, de esperança, de que Deus não abandona seus filhos. Não sou religioso como o Benedito, mas naquele momento senti que talvez ele tivesse razão. Talvez houvesse algo maior cuidando de mim. Ou talvez fosse só a força humana de resistir, de se reerguer, de continuar. A vida de casado com a Vera era boa. Rotineira, simples, mas boa. Acordávamos cedo, tomávamos café juntos, cada um ia para seu trabalho. Nos encontrávamos à noite para jantar e conversar sobre o dia. Nos fins de semana, fazíamos programas simples. Mercado, igreja, visita aos netos, almoço com amigos. Nada espetacular, mas era exatamente o que eu precisava. Estabilidade, paz, parceria. 7 anos depois da cirurgia, quando eu tinha 68 anos, aconteceu algo que não esperava. Recebi uma ligação da Patrícia. Fazia mais de 5 anos que não tinha contato com ela. Desde a separação, ela tinha sumido da vida dos filhos. Mandava uma mensagem ou outra para o Rafael, mas raramente via as crianças. Fiquei surpreso ao ver o nome dela na tela do celular. Atendi com cautela. Alô, seu Alfredo, aqui é a Patrícia. Eu sei que o senhor não quer falar comigo, mas eu preciso de ajuda. Meu primeiro instinto foi desligar, mas a curiosidade falou mais alto. Que tipo de ajuda? Financeira. Estou passando por uma situação muito difícil. Perdi o emprego. Estou morando de favor na casa da minha mãe. Não tenho dinheiro nem para comer direito. E eu sei que não tenho moral nenhuma para pedir isso, mas... O senhor poderia me emprestar alguma coisa? Juro que pago de volta. Fiquei em silêncio processando. A mulher que tinha me expulsado de casa, que tinha conspirado contra mim, que tinha me tratado como lixo, estava me pedindo dinheiro. A ironia era tão absurda que quase ri. Patrícia, você está me ligando para pedir dinheiro emprestado? Depois de tudo que você fez? Eu sei, seu Alfredo. Eu sei que não mereço nada do senhor, mas estou desesperada. Não tenho mais ninguém para recorrer. Minha família não tem condições de me ajudar. Meus amigos sumiram. O Rafael não fala mais comigo. O senhor é minha última opção. Senti uma mistura de emoções. Parte de mim queria desligar na cara dela. Parte de mim sentia uma satisfação amarga de vê-la humilhada, pedindo para quem ela desprezou. Mas havia também uma parte, pequena mas presente, que sentia pena. Quanto você precisa? 2.000 reais. Só para pagar umas dívidas urgentes e comprar comida. Eu pago de volta, juro, quando conseguir outro emprego. 2.000 reais. Não era nada para mim agora. Eu tinha esse dinheiro sobrando. Mas a questão não era se eu tinha. Era se eu devia. Patrícia, me diz uma coisa com sinceridade. Por que você me tratou daquele jeito? O que eu fiz para merecer ser expulso de casa recém-operado? Houve um silêncio longo. Depois ela suspirou.
O senhor não fez nada, seu Alfredo. Eu que estava errada. Eu era arrogante, egoísta. Achava que o mundo girava em torno de mim. Vi o dinheiro do senhor como oportunidade de ter a vida que eu sempre quis. E quando o senhor ficou doente, vi como peso, como problema. Tive medo que o senhor ficasse dependente desse trabalho, atrapalhasse meus planos. Então convenci o Rafael a tirar o senhor de casa. Foi cruel, foi covarde. E agora a vida está me cobrando. Perdi tudo. Meu casamento, meus filhos, meu emprego, minha dignidade. E entendo se o senhor disser não. Eu mereceria. A sinceridade na voz dela me pegou de surpresa. Não era a Patrícia arrogante que eu conhecia. Era alguém quebrado, humilhado pela vida, pedindo misericórdia. Pensei no que fazer. A Vera, que estava ao meu lado e tinha ouvido a conversa pelo viva-voz, sussurrou. A decisão é sua, amor. Mas lembra que perdão não significa aceitar o que foi feito. Significa liberar a raiva que te machuca. Respirei fundo. Patrícia, vou te dar os R$ 2.000. Mas não é empréstimo, é doação. Porque eu sei que você não tem como devolver. E não quero ficar esperando, cobrando, alimentando ressentimento. Considere um presente. Não porque você merece, mas porque eu escolho ser generoso. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Obrigada, seu Alfredo. Muito obrigada. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Mas tem uma condição. Continuei. Você vai usar esse dinheiro com responsabilidade. Não vai gastar com bobagem. Vai resolver suas dívidas, comprar comida, procurar emprego. E vai tentar se reconectar com seus filhos. O Pietro e a Melissa sentem falta da mãe, mesmo que não digam. Eles merecem ter você na vida deles, se você estiver disposta a ser uma mãe de verdade. Eu estou, seu Alfredo. Eu juro que estou. Vou fazer diferente. Vou ser melhor. Transferi o dinheiro na mesma hora. Não por ela, mas por mim. Porque segurar rancor, alimentar raiva, seria dar a ela poder sobre minha paz. E eu não ia permitir isso. Depois que desliguei, a Vera me abraçou. Você é um homem bom, Alfredo. Um homem de verdade. Não sei se sou bom, mas escolho não ser amargo. A amargura me destruiria por dentro. Contei para o Rafael sobre a ligação. Ele ficou surpreso. Você deu dinheiro para ela? Depois de tudo? Dei. E me sinto em paz com isso. Ela está pagando o preço das escolhas dela. Não preciso fazer ela sofrer mais. A vida já está fazendo isso. Rafael balançou a cabeça admirado. Você é melhor que eu, pai. Eu não teria essa grandeza. Não é grandeza, filho. É escolha. Todo dia acordo e escolho não deixar o que aconteceu me definir. Escolho seguir em frente. Escolho ser feliz apesar de tudo. A Patrícia realmente tentou se reconectar com os filhos depois disso. Começou devagar, com mensagens para o Rafael perguntando das crianças, depois pedindo para visitá-los. Rafael concordou, mas com supervisão. Ela ia ao apartamento dele, passava algumas horas com o Pietro e a Melissa, depois ia embora. No começo as crianças eram distantes, mas aos poucos foram se abrindo. A Melissa especialmente sentia falta de ter uma mãe presente. O Pietro era mais resistente, mais machucado pelo abandono. Mas com o tempo, com consistência, a Patrícia foi reconquistando um espaço pequeno na vida deles. Nunca seria como antes, mas era melhor que nada. Eu não tinha contato direto com ela. Não precisava, mas via pelos meus netos que ela estava tentando. E isso era suficiente. 8 anos depois da cirurgia, a oficina estava tão estabelecida que comecei a pensar em aposentadoria. Não completa, mas parcial. Queria trabalhar menos, delegar mais. Aproveitar a vida que eu tinha reconstruído. O Pietro, agora com 17 anos, já era praticamente um eletricista formado. Fazia serviços complexos, tinha clientes próprios, era responsável e competente. Chamei ele para uma conversa séria. Pietro, você gosta do que faz? De verdade gosta? Ou está fazendo só porque é o negócio do avô? Ele pensou antes de responder. Eu gosto, vô. Gosto de trabalhar com as mãos, de resolver problemas, de ver o resultado do meu trabalho. E gosto de trabalhar com você. Me sinto útil, sabe?
Me sinto que estou aprendendo algo valioso. Sorri. Então quero te fazer uma proposta. Quando você completar 18 anos e terminar o ensino médio, que tal se tornar sócio da oficina? Não majoritário, mas com uma participação. Você investe trabalho, eu invisto capital e experiência, e a gente divide os lucros proporcionalmente. Com o tempo você vai assumindo mais, eu vou me afastando, e eventualmente o negócio passa para você. Os olhos dele brilharam. Sério, vô? Você faria isso? Faria e estou fazendo. Você merece. Trabalhou duro, aprendeu rápido, mostrou caráter. E eu quero que essa oficina continue depois que eu não puder mais trabalhar. Quero que seja um legado, não só um negócio. Ele me abraçou forte. Obrigado, vô. Prometo que não vou decepcionar você. Você nunca me decepcionou, meu neto. Nunca. Formalizamos a sociedade quando ele fez 18 anos. Ele ficou com 20% da oficina, eu com 80%. Mas com um acordo de que a cada ano ele compraria mais 5%, até eventualmente ficar com a maioria. O pagamento seria feito com o próprio lucro que ele tirasse do negócio, então não pesaria no bolso dele. Com o Pietro assumindo mais responsabilidades, consegui reduzir minha carga de trabalho. Comecei a trabalhar só 3 dias por semana. Terça, quarta e quinta. Segunda era dia de ir ao médico, fazer exercícios, cuidar da saúde. Sexta era dia de lazer com a Vera. Fim de semana era para família e descanso. Essa nova rotina me deu uma qualidade de vida que eu nunca tinha tido. Pela primeira vez em décadas, não estava exausto o tempo todo. Não sentia dor constante no corpo. Conseguia aproveitar as coisas simples. Ler um livro, assistir um filme, pescar com o Manuel, jogar dominó com o Benedito. A Vera e eu fizemos uma viagem maior. Fomos até o Nordeste, passamos 10 dias conhecendo Fortaleza, Jericoacoara, praias paradisíacas que só víamos na televisão. Gastamos uma parte da reserva que eu tinha guardado, mas valeu cada centavo. Ver o sorriso da Vera na praia, sentir o sol quente, comer peixe fresco, dormir ao som do mar. Eram memórias que ninguém poderia tirar de mim. Quando voltamos, o Rafael nos recebeu no aeroporto com as crianças. Foi ideia deles, uma surpresa. Tinham feito uma faixa escrita "Bem-vindos, vovô e vovó" e seguravam balões coloridos. A Melissa correu para me abraçar. "Vovô, sentimos sua falta." Abracei ela, depois o Pietro, depois o Rafael. E percebi algo. Tinha uma família de novo. Não a família que planejei ter. Não a família tradicional dos contos de fadas. Mas uma família real, imperfeita, remendada, mas verdadeira. 9 anos depois da cirurgia, aos 70 anos completados, fiz uma festa de aniversário maior. A Vera insistiu. 70 anos é marco importante, Alfredo. Vamos celebrar direito. Alugamos um salão comunitário, convidamos mais de 100 pessoas. Amigos, clientes, gente da igreja, familiares. A festa teve bolo grande, churrasco, música ao vivo com um grupo de pagode que o Robson, filho do Benedito, tinha montado. Durante a festa, subi no palquinho improvisado e pedi o microfone. Queria falar. Pessoal, obrigado por estarem aqui hoje. 70 anos é muito tempo de vida. E olhando para trás, vejo uma jornada cheia de altos e baixos. Perdi pessoas que amava. Fui traído por quem confiava. Passei por provações que achei que não ia superar. Continuei. Mas estou aqui, de pé, inteiro, feliz. E sabe por quê? Porque aprendi que a vida não é sobre o que acontece com a gente, mas sobre o que a gente faz com o que acontece. Quando me jogaram para fora de casa, recém-operado, sem ter para onde ir, eu tinha 2 escolhas: desistir ou lutar. Escolhi lutar. E essa escolha fez toda a diferença. Olhei para as pessoas na plateia. O Benedito e a Dalva que me acolheram. A Vera que me amou. O Pietro e a Melissa, que me deram propósito. O Rafael que, apesar de tudo, estava ali. Para quem está passando por um momento difícil agora, para quem se sente traído, abandonado, sem esperança, eu digo: não desista. Não deixe a dor te definir. Use ela como combustível.
Se reconstrua. Você é mais forte do que imagina. Eu sou prova viva disso. Se um homem de 61 anos com o joelho quebrado, sem dinheiro e sem casa conseguiu se reerguer, você também consegue. As pessoas aplaudiram. Algumas choraram. Outras vieram me abraçar depois contando suas próprias histórias de superação. O Rafael se aproximou no final da noite, quando a festa já estava acabando, e só os mais íntimos permaneciam. Pai, posso falar uma coisa? Claro. Eu desperdicei anos da nossa relação por pura estupidez. Deixei a Patrícia me manipular. Deixei o materialismo me cegar. E machuquei o homem que mais me amou na vida. Não tem perdão para isso. Mas quero que você saiba que eu aprendi. Estou criando meus filhos diferentes de como eu agi com você. Estou ensinando eles sobre gratidão, sobre respeito, sobre caráter, para que eles nunca façam com ninguém o que eu fiz com você. Segurei o ombro dele. Isso é tudo o que eu posso pedir, Rafael. Que você seja melhor. Que quebre o ciclo. Que ensine seus filhos a serem pessoas de valor. Estou tentando, pai. Todo dia estou tentando. Então está bom. É tudo o que importa. 10 anos depois da cirurgia, quando estava com 71 anos, acordei numa manhã e percebi algo extraordinário. Estava feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Não tinha a vida que planejei. Não recuperei todo o dinheiro que perdi. Não tinha a aposentadoria confortável que sonhei. Mas tinha algo melhor. Tinha paz. Sentei na varanda da casa com uma xícara de café, olhando o sol nascendo, e fiz um balanço da minha vida. Tinha uma esposa que me amava de verdade. Tinha um negócio próspero que seria legado para meu neto. Tinha amigos leais. Tinha saúde razoável para minha idade. Tinha uma relação reconstruída com meu filho. Não perfeita, mas honesta. Tinha meus netos presentes na minha vida. Tinha dignidade reconquistada. A dor da traição ainda existia. Provavelmente sempre existiria. Cicatriz que nunca desapareceria completamente. Mas não me controlava mais. Não me definia mais. Era parte da minha história, não o final dela. Para quem está lendo isso agora, especialmente se você está passando por algo parecido, quero deixar algumas lições que aprendi. Primeira, seu valor não depende de como os outros te tratam. Mesmo quando me jogaram fora como lixo, eu continuava sendo um homem de valor. Trabalhador, honesto, capaz. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Segunda, perdão não significa aceitar o inaceitável. Perdoei meu filho, mas estabeleci limites claros. Perdoar é liberar a raiva que te machuca. Não é dar carta branca para te machucarem de novo. Terceira, nunca é tarde para recomeçar. Aos 61 anos, recém-operado, sem casa e sem dinheiro, eu recomecei. E você também pode. Não importa a idade, não importa a situação. Quarta, invista em relacionamentos verdadeiros. O Benedito valeu mais que 1000 parentes de sangue. A Vera valeu mais que décadas de casamento de conveniência. Qualidade importa mais que quantidade. Quinta, tenha sempre um plano B financeiro. Meu erro foi colocar tudo numa cesta só. Confiar cegamente. Mantenha sempre uma reserva que só você controla. Sempre. Sexta, não tenha vergonha de pedir ajuda. Se não fosse o Benedito me acolhendo, a doutora Marina me defendendo, a Dalva me alimentando, eu não teria conseguido. Humildade para aceitar ajuda é força, não fraqueza. Sétima, transforme dor em propósito. Compartilhei minha história e ajudei outras pessoas. Minha dor não foi em vão se serviu para inspirar alguém. Enquanto terminava meu café, a Vera saiu na varanda. Bom dia, amor. Em que você está pensando? Em como a vida é estranha. 10 anos atrás eu estava sentado numa varanda diferente, expulso, quebrado, sem esperança. Hoje estou aqui, nesta varanda, reconstruído, em paz, com esperança de novo. Ela se sentou ao meu lado, pegou minha mão. Você lutou por isso, Alfredo. Cada dia, cada escolha, você lutou. Merece toda a felicidade que tem agora. Olhei para aquela mulher, minha companheira, minha parceira, e sorri. Sabe o que eu aprendi com tudo isso, Vera? Que a vida pode te tirar muita coisa. Pode te tirar dinheiro, casa, até pessoas que você ama.
Mas tem algo que ninguém pode tirar. Sua escolha de como reagir. Sua escolha de continuar. Sua escolha de ser feliz apesar de tudo. Essa escolha é sua e de mais ninguém. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E você escolheu bem, meu amor. Escolheu muito bem. Ficamos ali, em silêncio, assistindo o dia clarear. Um novo dia. Uma nova oportunidade. Uma nova página da história que eu estava escrevendo com minhas próprias mãos. Eu era Alfredo Pires, 71 anos, eletricista, sobrevivente, vencedor. E minha história não tinha acabado. Ainda havia muitos capítulos pela frente. Capítulos que eu escreveria do meu jeito, nos meus termos, com minha dignidade intacta. E se você está passando pelo seu momento mais escuro agora, saiba disso. Você também vai superar. Você também vai se reerguer. Você também vai olhar para trás um dia e ver que a queda não foi o fim. Foi apenas o começo de uma versão mais forte de você mesmo. Não desista. Nunca desista. A vida ainda tem muito a te oferecer. E você ainda tem muito a oferecer à vida. Se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar. Comente abaixo de onde você está assistindo e conte sua própria história de superação. Sua voz pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Você é mais valioso do que qualquer um que te desvalorizou fez você acreditar. Você merece dignidade, respeito e uma vida boa. Continue lutando. Continue acreditando. Continue caminhando. O melhor ainda está por vir.